Filipenses 1, versículo 6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E vamos orar. Amado Pai, Deus querido, abençoe a leitura da Tua Palavra, abençoe agora o nosso estudo, que o Senhor possa dar do Teu Espírito, para que possamos ouvir com fé, com entendimento, que nós possamos focar nossa atenção em Ti, possamos deixar de lado tudo aquilo que venha nos distrair, tirar o foco da Tua Palavra neste momento, e que o Senhor me dê o Teu poder esta noite, para que eu possa pregar com eficácia, e que possa ser alcançado aquilo que o Senhor deseja com a pregação da Tua Palavra esta noite. Nós pedimos estas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos sentar então esta noite, e nós estamos retornando à nossa série de estudos sobre o Espírito Santo, e nós temos visto nas últimas 3 semanas o Espírito Santo e como ele muda, as operações que ele usa para a mudança do nosso coração. Uma das principais tarefas, obras do Espírito Santo é mudar o coração do homem. Nosso coração, a Bíblia fala que ele é mau e perverso. Então Deus ele tem que mudar o nosso coração, para a gente ser salvo. Nós já vimos isso, mas não para na salvação. O Espírito Santo continua trabalhando para que o nosso coração seja mudado. Então esse ministério é tanto para o salvo quanto para o perdido. E nós temos visto algumas operações nas últimas 3 semanas. Nós vimos que primeiro ele acorda a nossa consciência. Nossa consciência ela pode estar adormecida, cauterizada, reprogramada, desprogramada. Então uma das coisas que ele faz é ele reseta, ele acorda a nossa consciência. Vimos também que o Espírito Santo usa o temor da ira de Deus. O temor da ira de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o Espírito Santo vem e ele desperta esse temor, ele traz à nossa mente a ira de Deus, a justa ira de Deus, o que às vezes pode ajudar a moldar e transformar o nosso coração. Na semana passada nós vimos que também ele usa a santidade de Deus. Quando a nossa percepção da santidade de Deus toma raiz no nosso coração, isso é uma ferramenta poderosa para transformá-lo. E hoje nós vamos ver uma outra forma que o Espírito Santo opera para a transformação do nosso coração. Isso é através do amor de Deus. Como que o amor de Deus pode ser usado para mudar o coração do homem. Então, indo para o nosso texto de hoje, diz assim, eu vou ler de novo o que nós lemos: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou, note bem aí a palavra começou, a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, o que aqui está se referindo quando fala que ele começou a boa obra? Que boa obra é essa que ele começou? Bom, essa boa obra é a boa obra que nos levou à salvação. O Espírito Santo trabalha no coração da pessoa que não tem Cristo e ele usa essas coisas que nós temos visto, ele reseta a consciência, ele traz uma realização da ira de Deus, ele traz a realização da santidade de Deus. Então, isso pode levar alguém a ser salvo. Mas note que isso é só o começo da boa obra. A salvação não é o fim. A salvação, na realidade, é o começo. O Espírito Santo não salva alguém e fala, ok, acabei, fiz meu trabalho, não tenho mais nada para fazer, vou embora. Não. Salvação é o início. Jesus falou que é uma nova vida, um novo nascimento. É um novo início. Então, aqui fala que ele começou a boa obra e ele diz que temos por certo o quê? Que além de começar a boa obra, ele vai aperfeiçoar. A palavra aperfeiçoar vem de perfeito, perfeição. Perfeição significa completo. Aqui está dizendo que ele começou a boa obra e vai completar. Ele vai aperfeiçoar. Ele vai continuar a seguir trabalhando até ao dia de Jesus Cristo. Que dia é esse? É quando Jesus voltar. E quando Jesus voltar, aí não vai ter mais o que fazer, porque vai ter o julgamento. Então quem foi salvo é salvo, quem não é salvo, até aquele momento pelo menos. Então ele vai aperfeiçoar até o final, ou da nossa vida, ou até Jesus voltar. Mas o Espírito Santo não é de salvar alguém e falar, acabou o meu trabalho por aqui, estou livre. Não, ele vai começar e vai continuar esse processo que dura a vida toda. Ninguém vai chegar um dia que vai dizer, ok, eu estou aperfeiçoado, o Espírito Santo fez tudo o que tinha que fazer comigo, agora já estou pronto, está tudo certinho. Esse dia não vai chegar. Não vai chegar.
vai durar a nossa vida inteira. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 6, mostra o elo que há entre o amor de Deus e a aperfeiçoação, ou aperfeiçoamento da boa obra. Hebreus 12, 6 fala assim: porque o Senhor corrige o que ama. Aí está o amor de Deus, ele corrige o que ama. E açoita a qualquer que recebe por filho. Então, se você é filho de Deus, você foi salvo, é um sinal que Deus lhe ama. Deus ama, mesmo que você não é salvo, Deus lhe ama. Deus ama todo mundo. Mas Deus, na sua demonstração do seu amor, ele vai açoitar e vai disciplinar, vai corrigir. E é justamente essa correção, esse açoite, que está falando aqui no livro de Hebreus 12, 6, é o aperfeiçoamento. Então, aqui diz que qualquer que recebe por filho. Salvação é quando Deus nos recebe por filhos. É o começo, é o início. Mas aí fala que ele vai continuar. Ele vai aperfeiçoar através do quê? Através da disciplina, através da correção, através dos açoites. Enquanto Deus ama os seus filhos, ele vai corrigi-los, ele vai aperfeiçoá-los. E Deus ama os seus filhos, então ele sempre estará fazendo esse trabalho. Quando, eu pergunto para você, ou você pergunta para mim, pastor, quando exatamente é que alguém é salvo? Quando exatamente é que inicia esse processo, que essa boa obra que em nós começou? Eu não sei dizer por certo, mas eu sei dizer que certamente a salvação não ocorre no primeiro passo quando, agora que eu estou bem enroscado aqui, minha gente, quando a consciência é despertada. Lembra o primeiro passo é quando Deus ele reseta, ele acorda a consciência? Uma consciência resetada e acordada não indica salvação. É o começo, mas não indica salvação. Eu creio que a salvação ocorra mais ou menos entre quando a pessoa percebe que existe o inferno e a pessoa entende a santidade de Deus, que exige que a justiça de Deus nos condene ao inferno eterno pelos nossos pecados. Quando essas coisas acontecem, então nós podemos sim entrar na salvação. Quando nós percebemos a realidade do inferno, real para a gente. O inferno não é apenas uma coisa que a gente vê em filmes, que a gente fala. Não. É quando a gente percebe que o inferno é real, e o inferno é real para mim. Ou seja, eu estou a caminho do inferno. Os meus pecados me condenam. Tá? E a santidade de Deus nos ajuda a entender que aquilo é correto. Aquilo é certo. Nós somos merecedores da condenação eterna. É isso que nossos pecados nos tornam dignos. Então não é que a gente está bravo, chateado com Deus ou rebelde contra Deus. Não, Deus, você tem razão. Eu sou um pecador, a sua santidade exige justiça. E quando você percebe isso, você só vai perceber isso quando a sua consciência for resetada. Quando você percebe isso, então ali pode então começar a boa obra. Quando essa convicção da consciência acertada. Agora, só uma convicção, e muita gente só tem isso, uma convicção no pecado. Essa convicção, ela vem há pouco tempo. Essa convicção, você pode estar aqui no culto, por exemplo, sob convicção tremenda, mas você sai daqui do culto, passou. Você vai embora, vai ver televisão, vai tomar conta da sua vida. Aquilo passa. Ele vem naquele momento, você rejeita, como nós já falamos sobre isso, você rejeita e a convicção vai embora. O Espírito Santo vem, bate a porta do seu coração, você rejeita aquilo, ele vai embora. Pode ser que ele venha outra vez, pode ser que não. Mas essa convicção que acontece depois da salvação é diferente. Porque o Espírito Santo não está batendo do lado de fora para entrar. Uma vez que você é salvo, o Espírito Santo já está dentro da sua vida. Ele está lhe selando, ele está habitando dentro de você. Ou seja, você já abriu a porta, ele já entrou, ele está dentro para ficar. Então essa convicção ela não vai embora. Não é como aquela convicção de uma consciência resetada antes da salvação, que você pode facilmente fugir daquilo, deixar aquilo para lá, se distrair. Essa convicção aqui, esse aperfeiçoamento, ele não vai embora tão facilmente. Ele fica, ele continua, porque você está selado e habitado pelo Espírito Santo. Não precisamos abrir a porta e fechar a porta, ele já entrou. Então a consciência
a convicção fica, porque o Espírito Santo segue trabalhando. Porém, essa convicção do Espírito Santo, depois da salvação, ela não tem para onde escapar. Você não tem como correr dela. Você pode até se esconder debaixo da cama. Mas sabe quem está lá também? Debaixo da cama? O Espírito Santo. Você pode subir a mais alta montanha, ele está lá. Você pode descer a mais profundas profundezas do mar, ele está lá. De onde vem a sua presença? Você não irá na presença de Deus. Uma vez salvo, você não tem como fugir da presença do Espírito Santo na sua vida. Então, essa convicção, essa operação, ela dura a vida inteira. Do momento que você foi salvo, até o momento que o seu coração bater pela última vez, o Espírito Santo estará trabalhando na sua vida, trazendo convicção. Pode ser que a voz dele esteja longe, pode ser que a voz dele esteja baixinha, mas ela persiste. Ela está presente. Ela está lá. E se alguém se levanta e fala, não, pastor, essa voz apagou, não existe, nunca ouvi, eu não sei do que o senhor está falando. Nesse caso, o problema é mais grave. Talvez você não está ouvindo porque não está falando. E talvez ele não está falando porque ele não está dentro. Ele ainda está do lado de fora. Ou seja, você não é salvo. Não estou dizendo que você não é salvo, mas se alguém não tem essa voz, se ele não tem esse aperfeiçoamento, mesmo que seja aquela voz distante, mesmo que seja uma voz baixinha, então o Espírito Santo que foi dormir, saiu, te deixou, ele vai falar que não vai fazer isso. Então nós temos que entender que essa convicção, ela é duradoura e não é fruto, não é resultado da sua e minha percepção da ira de Deus ou de uma consciência resetada. Quando alguém está sob convicção por causa da ira de Deus, é fácil fugir dessa convicção. Você muda de assunto, coloca outra coisa na sua mente, aquela convicção vai embora. Essa convicção aqui é fruto do Espírito Santo que habita em nós. Então não passa. Ela pode diminuir o volume, aumentar o volume, mas ela não passa. Talvez não seja aquela voz berrando, talvez não seja você. E tem gente que fica com problemas, e não tem paz, não consegue dormir. Pode ser que a voz está mais alta. Mas se não está alta, ela pode estar baixa. Mas ela precisa estar presente, porque é uma obra do Espírito Santo. Olha comigo para Hebreus capítulo 4, versículo 12. A fonte dessa convicção, ela vem da palavra de Deus. Olha o que diz Hebreus 4, e versículo 12. Lembrando que nós estamos falando sobre o amor de Deus, como Deus transforma o nosso coração. Hebreus 4, 12 fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando eu leio esse versículo aqui, eu penso em 2 coisas. Eu penso ou numa sala cirúrgica, ou num açougue. Está falando sobre faca de 2 gumes, afiada, cortante, penetrante, juntas. E imagina alguém tratando um animal, cortando tudo, filetando, separando, estão tratando uma galinha, um peixe. Ou algo muito parecido, uma mesa de cirurgia, né? Está lá, e bisturi, e corta, e faz tudo mais. Pois é, o Espírito Santo, ele faz o quê? Operações, não é isso que nós temos visto? As cirurgias, as operações que ele faz para transformar o nosso coração. E aqui o bisturi usado, sabe o que é o bisturi? É a palavra de Deus, é o que nós lemos aqui em Hebreus 4:12. Então a Bíblia, ela é como se fosse um instrumento na mão de Deus. E é interessante como a Bíblia, ela muda o sentido, ela muda a profundidade, e ela muda de perspectiva de acordo com a posição de crescimento da pessoa que está lendo. Eu posso ler o mesmo trecho da Bíblia que você, e nós temos uma obra, digamos assim, diferente. Deus pode operar alguma coisa diferente, é o mesmo texto, lemos na mesma hora. Eu vou dar um exemplo aqui. Para a pessoa perdida, a Bíblia nada mais é do que um livro de mitos e fábulas e coisas de faz de conta e coisas sem sentido. Uma pessoa perdida, a Bíblia fala aqui, o homem natural não tem como discernir as coisas de Deus porque elas são espirituais e são espiritualmente discernidas.
A pessoa perdida não tem o espírito, está morto o espírito, não nasceu de novo. Então ela não entende aquilo. Muita gente fala, a Bíblia nada mais é do que um livro de mitos, aqui é fábula, isso aqui não faz sentido. Por quê? Porque para ele, a pessoa perdida nada mais é. Eu confesso que um dia a Bíblia era isso para mim. Houve um tempo na minha vida, antes de eu ser salvo, que para mim a Bíblia era um livro de histórias, mitos, de conversa para boi dormir, não algo de proveito. Essa era a percepção para mim. Também podemos ver que quando alguém é salvo e começa a ter convicções que a Bíblia traz, a pessoa ela não é salva, mas Deus está trabalhando na vida dela. Alguém ainda não é salvo, mas Deus está trazendo convicção. A Bíblia é como se fosse um colchão de alfinetes. Ela incomoda. Ela é como um cactus. Ela incomoda, não é nada confortável. Essa pessoa abre a Bíblia e fala, você é um pecador, você está sob a ira de Deus, você vai para o inferno, você não presta, você... E aquilo é desconfortável. E muita gente lê a Bíblia e fala, a Bíblia é um livro de ódio, de condenação. É verdade, é um livro de ódio e condenação. Em certa dimensão. Agora, quando alguém já é salvo, um crente novo, aquela mesma Bíblia que para alguém é um conto de fadas, que para outro é um cactus, para o recém-salvo, aquilo pode ser um espelho. Onde Deus vai mostrar para aquela pessoa como ela pode mudar. As irmãs sabem, né? De manhã vocês acordam, a primeira coisa que vocês fazem é o quê? Ir para a Bíblia? Claro que não. Vocês vão para o espelho. Aí passam cerca de 3 horas... até a última fio de cabelo está no lugar certo, e, bom, vocês conhecem o esquema todo, né? Mais do que eu. Mas entenda, espiritualmente é a mesma coisa, o novo crente, ele não sabe como, quando, porquê, o que. Então, a Bíblia se torna como se fosse uma espécie de um espelho para ela ir se arrumando, o novo crente, ir se arrumando espiritualmente, sendo mostrado como é e como deveria ser, já para... Nessa fase, muitas vezes o crente maturo, ele pode ficar com medo de perder a salvação, porque não é bom bastante, aquela coisa toda, decepcionou Deus. Pois é, lembrando que salvação não se perde. Mas o crente imaturo, às vezes, tem medo que vai perder ou perder a salvação. Por quê? Porque aquele espelho está mostrando, entre outras coisas, está mostrando que você nunca vai ser bom bastante para ser salvo. E graças a Deus que a salvação não depende em eu ser bom bastante, depende em Cristo que foi o bom bastante por mim. A salvação depende disso. Então, para uns, a Bíblia, a palavra de Deus é um conto de fadas, para outros é um saco de pancadas, é uma vara da qual apanha, outro é um espelho, que pode trazer conforto ou convicção. E para talvez o crente mais maduro, o cristão mais maduro, é como se fosse uma carta que Deus escreveu, mostrando como nós podemos agradar o nosso Deus, o nosso Salvador. Mas cada um desses níveis, e existem outros níveis, eu só estou mencionando esses rapidamente, como a mesma palavra de Deus pode ter perspectivas e operações diferentes em pessoas diferentes, dependendo do estado espiritual que ela se encontra. Que você se encontra, que eu me encontro. Por isso que é tão vital a gente sempre estar lendo e ouvindo a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai fazer, é o bisturi que vai fazer essa operação. É através da palavra de Deus que Deus vai poder operar e mostrar o seu amor para conosco. Mas enquanto a gente está numa fase em que somos perdidos e aquilo é um livro de fábulas, ou somos salvos, mas aquilo é simplesmente algo que está nos trazendo convicção, desconforto, eu não cheguei no ponto de estar agradando a Deus ainda. E se nós não lermos a palavra de Deus, nós estamos privando o Espírito Santo de usar um instrumento, usar o bisturi, que é justamente a palavra de Deus, que é poderosa, e é viva, e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, alguma coisa assim, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela vai mostrar para você e eu os nossos pensamentos, se estão de acordo com Deus, as nossas intenções.
Então, quando você se priva da palavra de Deus, você se priva desses instrumentos, você fica literalmente à deriva. E o seu crescimento espiritual para completamente. E Deus não quer isso, obviamente. Então é a palavra de Deus que vai manter a nossa consciência afinada e aguçada. Senão nossa consciência ela fica cauterizada. Ela fica cega, no sentido de uma faca. Ela fica cega, ela fica cauterizada, ela fica ineficaz. E isso causa, a palavra de Deus traz convicção, a palavra de Deus traz desconforto certas vezes, e muitas vezes é por esse motivo que tem muito crente que não gosta, ou não arruma tempo, ou não arruma ocasião para ler a palavra de Deus. Porque alfineta, penetra, corta, incomoda, tira a gente da nossa zona de conforto. Então é melhor o quê? Depois, outra hora, quem sabe amanhã. E dia após dia. Por quê? Porque nós estamos no espelho e não estamos gostando. Chega uma hora que a gente quebra os espelhos. Não olha mais no espelho, que é a Bíblia. A gente não quer mais que a palavra de Deus penetre e corte. Nós não queremos aquela faca de 2 gumes afiada. Não queremos isso. Então a gente pega a faca e a gente guarda a faca. Como Deus quer usar para a vontade dele. Quando chega-se nesse nível, quando Deus está querendo usar o bisturi em nossas vidas, para nos aperfeiçoar, essa fase dura, como eu já disse, a vida inteira. É o Espírito Santo constantemente querendo nos aperfeiçoar. Lembrando que ele começou a boa obra e ele vai o quê? Aperfeiçoar, ele vai completar, ele vai terminar. Ele vai continuar. Olha para Hebreus 12 desta vez. Falamos sobre operação com bisturi. E eu li esse versículo, Hebreus 12, 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Mas olha também, descendo os versículos até o versículo 11 de Hebreus 12, que fala assim: e na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Exercitados por ela. Quem é ela? A disciplina, a correção. A correção vai trazer um fruto pacífico de justiça. Esse é o alvo. Deus quer trazer uma vida justa, Ele quer melhorar, que você seja a pessoa que tem uma vida justa. Quem é salvo já é justificado em Cristo, mas não quer dizer que a vida aqui na terra é uma vida de justiça, necessariamente. Mas o resultado dessa correção é justamente paz e justiça. Lembrando que essas mudanças, elas vêm sobre convicções. Eu digo mais, qualquer mudança que nós fazemos só virá, só acontecerá se houver convicção. E essa convicção quem traz é o Espírito Santo. Como assim, pastor? Até eu ter convicção no meu coração, até aquilo está me incomodando, me apertando, me alfinetando, nós não vamos mudar. Até o Espírito Santo trazer alguma coisa em nossas vidas que está errado, seja lá o que for, até que haja convicção, nós não vamos mudar aquilo. Sabe por quê? Porque sem convicção, nós ficamos muito confortáveis. A gente comete aquele erro, aquele pecado, e não há convicção, não há culpa, não há responsabilidade, não há nada. Até que haja convicção, até que ele começar a incomodar, a alfinetar, até que a voz do Espírito Santo falar: isso é errado, não faça isso não é certo. E é o Espírito Santo que traz essa convicção. Tá? Eu não crio convicção em mim, nem você cria convicção em você. É o Espírito Santo que faz isso através do quê? Através da palavra de Deus, através da correção, dos açoites, através da operação com a palavra de Deus. Tá? E uma vez sobre convicção, que é o começo de tudo, aí nós podemos escolher se vamos ou não mudar. Estar debaixo de convicção é o primeiro passo. É um passo, mas é só um passo.
Debaixo de convicção, eu posso optar mudar e corrigir o erro ou continuar do jeito que eu estava. Eu posso simplesmente dizer, eu sei que está errado, mas problema meu. De fato é um problema seu, mas não é só seu, outras pessoas vão pagar pelo pato também. Então, a coisa que é certa, que é correta, e esse é o próximo ponto que eu quero trazer, é que a correção, o açoite, a disciplina, é coisa certa. É certeza, não é um talvez. Deus não está dizendo aqui que Deus às vezes corrige. Deus de vez em quando, não. O Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe, qualquer. Ou seja, não há acepção de pessoas. Tá? Deus não vai disciplinar a mim, mas não a você e não a fulano. A qualquer. Você fala qualquer, quer dizer qualquer um. Qualquer. Não interessa quem você é, quem você não é, quem você pensa que é. Qualquer um que for recebido por Deus, Deus vai disciplinar quando chegar a hora que for necessário. Tá? Então, o Espírito Santo quer trabalhar em nossas vidas para trazer convicção, mas agora, essa convicção, da pessoa mais experiente, exercitada por ela, não é convicção de alguém que vai perder a salvação, não é alguém que está tendo ataques de neurose devido ao pecado. Tá? Tem gente que fica com problema de comportamento, problema psicológico, entre aspas, devido ao pecado. A culpa é algo que o ser humano foi criado para carregar. E Deus fez assim para a gente cuidar logo daquele troço, para a gente cuidar daquela culpa, cuidar daquela convicção. Mas se a gente não cuidar, aquilo vai afetar a gente. Mas a esse nível aqui, estamos falando, não é tanto de perder a salvação, ou de estar debaixo da lei de Deus, mas é aquela voz baixinha e constante do Espírito Santo, tentando nos levar a uma mudança sob convicção. Agora, quando resistimos e podemos resistir, aí entra a disciplina de Deus. Deus não entra logo com a disciplina. Ele primeiro traz a convicção. E ele é paciente. Mas chega uma hora que ele fala, ok, agora chega, agora é no açoite. Agora é na disciplina. Que também é papel do Espírito Santo. Então nós somos açoitados por Deus e Deus não para de açoitar. Ele continua. Por quê? Porque ele começou e ele vai aperfeiçoar. Ele vai completar. Ele não vai deixar o serviço pela metade. Então aquela voz continua. Como eu disse, pode ser uma voz mais alta, pode ser uma voz baixinha, mas ele continua. Ele persiste até a pessoa se endireitar. E se a pessoa não se endireitar, pastor? Ele persiste, ele continua. Deus não nos salvou para que a gente pudesse pecar em paz. Não é para isso que existe salvação, não é para isso que existe graça. A graça de Deus não é para eu pecar tranquilo. Não. A graça de Deus está para me libertar do poder do pecado, para que o Espírito Santo possa trazer convicção a mim e eu possa então mudar. Entenda, Deus não vai pegar a caçamba toda de convicção e despejar em cima de você. Por isso que nós temos que ter paciência, gente. Ninguém muda tudo que tem que mudar e um piscar de olhos. Existem vários níveis. Existem coisas... quando eu fui salvo, obviamente, quando você for salvo também, tem muita coisa que a gente não sabia. E nós fomos crescendo, e algumas pessoas cresceram mais, outras cresceram menos. Depende muito ao ensino que você recebeu, a pregação que lhe alcançou, ao nível de obediência e submissão que nós demonstramos. Quanto mais submissos e obedientes, mais entendimento nós temos. Salmo 110, versículo 11. Bom entendimento tem aqueles que cumprem os mandamentos. Ou seja, quando a gente cumpre e obedece, nós vamos ter bom entendimento. Então, alguém que não cumpre, que é teimoso, o bom entendimento vai demorar para chegar. Você vai ficar sem entender certas coisas. Mas por que isso? Por que aquilo? O ser humano quer ver para fazer. Deus fala, não, faça para ver. Obedeça para ter bom entendimento. O ser humano fala, não, quando eu entender, aí eu vou obedecer. Deus não funciona assim. Deus fala, obedeça que você entende. Está com a questão do dízimo. Deus fala, trazei o dízimo que eu abrirei as janelas dos céus. Pois é. Não. Deus fala assim, abra primeiro
que depois eu dou. Deus fala, não funciona assim. Nunca é assim. Fé é o quê? É a certeza e a prova das coisas que não se veem. Eu quero ver primeiro para eu crer. Deus fala, creia sem ver. Então, aqui é a mesma coisa. Tá? Nós queremos ter entendimento sem obediência. Então, dependendo do grau de submissão, de obediência, nós vamos ou não ter um entendimento maior, mais completo. Então, existem pessoas que vão ter um entendimento maior e outros não. E nós temos que ter paciência com isso. Tá? Não é a gente querer que todo mundo... Pronto, toma esse comprimido aqui que amanhã você vai saber de tudo. Não funciona assim. E Deus está sempre trabalhando em alguma área, alguma coisa, ou áreas no plural em nossas vidas. Porque sempre haverá uma área a ser aperfeiçoada. Até o último dia da nossa existência aqui na Terra. Agora, quando a pessoa se endireita, aquele peso, aquele açoite, aquela disciplina, ela sai. Aí volta a alegria. Aí volta a paz, a pessoa está de bem com Deus, está de bem com as pessoas, ela endireitou, ela agiu, ela arrependeu, ela fez confissão, ela deixou, ela encontrou misericórdia, está uma maravilha. Aí sabe o que acontece? Outra rodada. O Espírito Santo vem e aponta outra área, outra coisa em nossas vidas. Pastor, mas assim eu não quero não. Se você é salvo, tarde demais. É assim, gente. Ou você preferia que Deus viesse uma vez só e descarregasse a caçamba todinha sobre você? Não, Deus sabe que ia sufocar-nos, ia acabar com a gente. Se Deus viesse para mim 27 anos atrás e falasse, olha, é o seguinte, você é um pecador perdido, você não tem crescimento espiritual nenhum, amanhã eu quero isso de você. Deus não funciona assim. Deus funciona o quê? Pouco a pouco. Foi o que ele falou para Abraão, quando este liderava o povo, Abraão não, Isaac. Quando Isaac voltou, ele falou, eu vou liderar pouco a pouco, devagarinho. Deus não trabalha. A Bíblia fala que Deus vai nos ensinar preceito sobre preceito, doutrina sobre doutrina. Deus trabalha aos poucos. Ele fala que vai nos transformar a imagem de Cristo como? De glória em glória. Em passos. Tá? Então todos nós temos que estar cientes disso. Olha para Efésios 4, versículo 30. Efésios 4, 30. Última coisa que eu quero falar esta noite é sobre o pecado. O que impacta e impede o nosso crescimento espiritual, esse aperfeiçoamento, é o pecado. E a Bíblia, ela traz uma doença, nas suas páginas, não é que ela passa uma doença, mas ela fala sobre uma doença que ela equipara ao pecado, a doença de lepra. É um excelente exemplo. Porque a lepra é uma doença que ela não somente ela ataca e acaba destruindo a sua carne, a pele, a carne, mas importantemente a esse ponto, ela destrói os nervos. E devido a isso, a pessoa não sente nada. Antigamente, quando os leprosos tinham que eram isolados da sociedade, tinham que morar fora e dormiam ao ar livre, esse tipo de coisa, não era incomum alguém dormindo, se mexendo, esticava a mão caía na fogueira. E ele só sabia no outro dia, quando olhava, dizia, cadê minha mão? Não tinha mais mão, a mão queimou todinha, não ficou nada. E ele não sentiu nada. O leproso tinha outro problema. Se ele pisasse uma pedra, um vidro, uma faca, alguma coisa, ou cortasse a sua mão, dor, zero. Então havia muitos ferimentos que a pessoa sofria, que ela nem sabia que sofria. Dor é ruim, não é? Mas sabe uma coisa? A dor é um alarme. Fala, algo errado está aqui, Olha a sua mão, está doendo? Por quê? Tem um corte. Uma cobra me mordeu, um inseto me picou, ou quebrei o meu osso. O leproso não, ele não sente nada, não sente dor nenhuma, nada.
E o problema é que o pecado é a mesma coisa. O pecado, ele tira a nossa sensibilidade do pecado. O nosso coração fica insensível e não sente nada. Nós podemos pecar e cometer abominações e coisas absurdas, e aí a gente não sente nada. O mundo está do jeito que está por causa disso. Eles não percebem o quão ruim a coisa está. Tem muita gente que acha que o mundo está ótimo. Está maravilhoso o mundo. Estão liberando drogas, estão liberando sexo livre, estão liberando casamento entre o que você quiser. Está uma liberdade, está uma maravilha. Para quem não sente nada, quem não está percebendo, não está sentindo as dores da situação, é como um leproso, está com a mão no fogo e não percebe. Ou ele pisa em uma rocha aguda, abre o pé e sai andando. Aquilo vai ficar o quê? Infectado. Ele não vai sentir a dor da infecção. Qual foi a última vez que você olhou para a sola do seu pé? Ninguém olha para a sola do pé. Então ele continua andando, com o pé cortado, sujando, infectando, que ele começa a ficar infectado e começa a sair pus, sair sangue, e o leproso não sente nada. O pecado faz a mesma coisa. Nós nos machucamos, nós nos infectamos e não percebemos, achamos que está normal. O leproso com o pé cortado anda por aí achando, bom, eu sou leproso, mas pelo menos meus pés estão bem. E está nem dando ideia que o pé dele está infectado e ficando pior. O pecado tem esse mesmo efeito. Ele causa uma dessensibilização nossa ao Espírito Santo. Lembra, o Espírito Santo ele está lá, ele vai aperfeiçoar, é aquela voz que está falando. Pode ser uma voz alta, pode ser uma voz baixa, mas é uma voz. E o pecado, o que ele faz? Ele diminui o volume, causa essa dessensibilização ao Espírito Santo. E nós não somos tão sensíveis como deveríamos ser à obra do Espírito Santo de Deus. E nós podemos cometer pecados, abominações e não se sentir mal ou culpados de nada. Você lembra quando você foi salvo do início? Era um fervor. Era um amor. Era um desejo de santidade. Sabe o que é isso? A Bíblia chama isso lá em Apocalipse de o primeiro amor. Pastor, mas o que acontece com o primeiro amor? Bom, o Apocalipse fala. Fala assim, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volte a fazer as obras do primeiro amor. O que aconteceu entre o primeiro amor e a perda do primeiro amor foi justamente essa dessensibilização ao Espírito Santo que causou um esfriamento e nós nem percebemos. Nós nem se damos conta que nós, passo a passo, nos esfriamos. O pecado faz isso. E nós ficamos insensíveis. E a gente peca e não sente culpa, não sente mal. Isso de modo algum quer dizer que não seja errado. Eu já dei esse exemplo antes, já sentei com pessoas que estavam cometendo abertamente, indiscutivelmente, pecados horríveis. Olhando para a minha cara e com a maior sinceridade do mundo disseram, eu não vejo problema, eu não sinto, minha consciência não me acusa, pastor. Não estavam mentindo ou fazendo drama, realmente a consciência deles não os acusava. Sabe o que é isso? Deixa eu ler aqui Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Uma pessoa assim é alguém que o Espírito Santo está entristecido. Devido ao quê? Devido ao pecado. Gente, se o Espírito Santo habita em você e ele está triste, sabe quem vai ficar triste também? Você. Quando você foi salvo e tinha aquele primeiro amor, é porque o Espírito Santo entrou e trouxe aquela alegria.
Ele estava contente porque você foi salvo. Ele estava feliz porque você foi salvo. A Bíblia fala que existe júbilo e alegria entre os anjos de Deus, na presença de Deus. Por quê? Porque alguém foi salvo. E essa alegria o Espírito Santo traz junto com ele quando você é salvo. E lá está o primeiro amor. Aquela alegria, aquele gozo, aquele entusiasmo. E o pecado entristece ele. Então, em vez de você ter alegria do primeiro amor, assim como o Espírito Santo, agora você tem o quê? Você não tem mais aquela alegria, aquele gozo, aquela novidade de vida. Por quê? Porque o Espírito Santo não está mais feliz, ele está entristecido. 1 Tessalonicenses 5,19: não extingais o Espírito, com E maiúsculo, indicando que é o Espírito Santo de Deus. Essa palavra extinguir quer dizer apagar, literalmente jogar água em cima. Tem uma vela, você vai lá e faz assim, pronto, é isso, é apagar, extinguir. Quando a gente extingue o Espírito Santo, a gente entristece o Espírito Santo, a gente fica triste. Por que fica triste? Sim. É o Espírito Santo que vai resetar na sua consciência, trazer a justiça, a percepção da justiça e da ira de Deus. É o Espírito Santo que vai vivificar a palavra, para ser aquele bisturi que vai operar em nós. Então você veja quanta coisa a gente perde por entristecer e extinguir o Espírito Santo de Deus. Agora, só porque eu estou cometendo uma coisa de errado e não sinto culpa ou convicção, não quer dizer que aquilo não seja errado. Como eu falei, essas pessoas que falavam, pastor, mas eu não sinto culpa de nada. Não quer dizer que está certo. A nossa consciência não é confiável, ela pode ser cauterizada, ela pode ser reprogramada. Agora, o Espírito Santo, não, ele pode ser confiável. Então, não entristeça ele. Não o extingue, senão você vai estar voando na sua consciência, navegando pela sua consciência, que é falha. E depois não adianta falar, Deus, eu não sabia. Não interessa. O resultado é o mesmo. O salário do pecado é a morte. Você pega uma criancinha, ela não entende de física e de gravidade, mas se ela cair do terceiro andar, ela morre do mesmo jeito. Mas pastor, eu não sabia disso. Não interessa. Infelizmente não interessa. A lei da gravidade é válida se você conheça ou não. Se acredite nela ou não. Então temos que ter muito cuidado. Porque quando o Espírito Santo revitaliza os nervos mortos da nossa consciência, então nós podemos sentir nossos pecados e o peso da nossa culpa, sentir a carga da convicção, o que nos leva a desejar mudar, nos incentiva a mudarmos para sairmos debaixo da mão de Deus. E sem tudo isso, nós nunca seremos transformados. Tudo isso que estamos falando, é assim que Deus opera, é assim que Deus aperfeiçoa a sua obra de transformação do nosso coração e da nossa vida. Para resumir, por mais que tenhamos mudado ou melhorado, por mais que tenhamos estado debaixo da convicção de Deus, sempre haverá o que mudar. Sempre. Você pode olhar para mim e falar, não, pastor, o senhor não, o senhor não tem que mudar. Tem. É só uma coisinha, quase que nada, mas tem. Entende? Todo mundo tem. Eu não quero desanimar ninguém, mas quanto mais perto você chega do aperfeiçoamento e mais sensível está o seu coração, você começa a perceber coisas que você antes não percebia. Então só fica pior? Bom, depende do que você chama por pior. Se pior é você ir consertando sua vida para agradar a Deus, se isso é pior, então sim, é pior. Mas eu vejo isso como melhor. Por isso que aquela pessoa que está distante de Deus, aquela pessoa
Não vê necessidade de mudar, não tem desejo de mudar, não sente culpa de nada. Por quê? Porque está lá, insensível, longe de Deus, o Espírito Santo triste, apagado. E acha que está arrasando, tem essa também, acha que vai ganhar medalha. E aqui está uma pessoa muito mais avançada espiritualmente, sob convicção, sobre coisas que antes não tinha problema, agora ele vê problema. Mas entenda, quem vai trazer convicção não é a igreja, não é o pastor, não é você, é a palavra de Deus. Tá? Não precisa ir além da palavra de Deus. Tem muita gente, eu já vi muito caso de pessoas que vão além. Entendeu? Tem irmãs, não aqui é claro, mas eu conheço de irmãs de outras igrejas que acham que se o cabelo da mulher não estiver não só batendo no chão, mas arrastando uns 3 metros atrás, aquilo é um pecado. Não, a Bíblia fala que a mulher deve ter cabelo crescido. Não deve estar arrastando no chão. Tá? A mulher não deve ter cabelo curto, como o meu, do Júnior, tá? É que a Bíblia fala. Ah, eu não sabia. Bom, então, vou lá em 1 Coríntios, capítulo 14, 15, eu te mostro. Tá? Mas tem gente que acha que não. Tem que ser pelo menos 10 metros de cabelo. Não fala isso. Então a gente não deve ir além da palavra e nem ficar aquém da palavra. A gente tem que seguir a palavra. Tá? Não precisa ficar inventando coisa ou abreviando, cortando coisa. Tem que ser na palavra. Porque a palavra é bisturi. E o cirurgião ele tem que cortar na medida certa. Não adianta cortar de mais ou de menos. Tem que cortar na medida certa. Tá? Mas através dessa obra de Deus, ele vai nos transformar. E nunca vai terminar, porque na realidade, voltando à comparação com a lepra, todos nós somos feios e desfigurados espiritualmente devido ao pecado. Todos nós somos. Todos nós somos. Então o processo, esse aperfeiçoamento, vai durar. E porque nós somos assim desfigurados, nós precisamos de alguém para tomar conta de nós. E para nos mostrar o caminho. Mostrar a situação daquilo que devemos fazer. E esse trabalho, quem faz, essa pessoa, quem é o Espírito Santo. E se a gente entristece e apaga, nós ficamos perdidos, à deriva, sem saber para onde ir e aonde estamos. Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado.